Boa noite. Meu nome é Rafael. Pode me chamar de Rafa. Eu dirijo essa serrinha desde moleque e hoje vou contar um relato real que aprendi do jeito mais caro. A passageira que sumiu na curva da serrinha. Se você estiver ouvindo de noite, acende só uma luz e vem comigo. Eu sempre disse que conheço a serrinha de olhos fechados. Ladeira, curva cega, parapeito baixo, cheiro de eucalipto quando o sereno cai. Mas naquela noite eu aprendi que nenhuma estrada é conhecida quando você está sozinho depois da meia-noite. Saí tarde do plantão. Eu fazia bicos num pátio de transportadora e, quando dava, pegava corrida para complementar. Terça virando quarta, céu baixo, neblina preguiçosa colada nos postes. Na entrada da serra, antes do primeiro esse, existe um ponto de ônibus antigo. Telha de amianto, banco de cimento rachado, um cartaz desbotado que ninguém lê mais. Reduzi por reflexo. Ali sempre tem alguém pedindo carona para o bairro do Alto. Ela estava de lado, encostada na mureta, segurando uma bolsa pequena com as duas mãos. O casaco claro contrastava com o cabelo preso. E havia algo na postura. Uma educação de quem pede desculpa ao mesmo tempo em que precisa de ajuda. Baixei o vidro e perguntei para onde ia. Para cima, perto da capelinha do quilômetro 9. A voz era baixa, firme, sem tremor de madrugada. Fiz sinal para entrar. Quando a porta abriu, um frio diferente entrou junto. Não era da rua, era de dentro. O banco do carona passou o dia vazio. De repente, tinha peso. Ela sentou, segurou a alça de apoio como quem não quer cair, sorriu curto, pediu desculpa pelo horário. Eu respondi que não tinha problema, que a serra comigo era caminho gasto. Foi só então que reparei. A barra do casaco estava úmida, escura, os pés molhados, como quem pisou um gramado encharcado. Olhei para fora. Lá embaixo estava seco. Lá em cima, a serração era outra história. Engatei a primeira e subimos. O rádio pescava estação. Perdia, aquele assobio das ondas médias que parece respiração. Ela olhava à janela como se contasse os postes. Puxei conversa para espantar o sono. Disse que aquela hora a serrinha era perigosa, muito freio fervendo. Eu sei, ela falou. Um eu sei antigo, usado, que parece já ter sido dito para muita gente. Perguntei se morava por perto. Já morei. Encostou a testa no vidro. A bolsa descansou no colo. O fecho amassado refletia o farol. O cheiro veio primeiro que o medo. Nem perfume, nem mofo. Algo que só entendi depois. Cheiro de flor cortada no fim da tarde. Quando esse cheiro aparece, meu corpo inteiro acende. No quilômetro 5, a neblina engrossou. A mureta parecia mais baixa. É a tal da curva comprida, a curva da serrinha. Lá em cima fica uma capelinha com velas que acendem sozinhas quando alguém acende antes. A moça apertou a alça de apoio. Não estava com medo de mim. Estava esperando a curva. Se acontecer, não freia de uma vez, ela disse, quase num sopro. Segura a direção e deixa o carro levar. Eu ri de nervoso e perguntei: você é da estrada? Já fui. Silêncio. No quilômetro 6, a serra puxa o asfalto para fora do mundo. Reduzi, farol baixo por causa do leite da neblina. No barranco, um lenço claro amarrado num galho. Falei sem pensar. Ainda deixaram o lenço aí. Ela viu. Apertou a bolsa. E então aconteceu. O rádio morreu. O painel apagou tudo menos um suspiro vermelho da bateria. E o motor perdeu fôlego como se alguém puxasse o ar do tanque. O carro não morreu, mas engasgou feio. A neblina fechou. Fechou mesmo, como porta de igreja. Meu pé procurou o freio por instinto e a frase dela me puxou inteiro. Não freia de uma vez. Segura e deixa levar. Eu segurei. A mão grudou no volante. O mundo ficou oco, sem som. Debaixo desse cobertor ela sussurrou: vai passar. Passou. O motor respirou outra vez. O painel reacendeu. O farol achou o asfalto. Foram poucos segundos contados no coração. Virei para agradecer para a piada nervosa de quem escapou. O banco do carona estava vazio. A bolsa sumida. O casaco molhado, desaparecido. A alça de mão, fria. Só ficou uma marca de água desenhando o contorno de um corpo que não estava. Encostei no acostamento e abri a porta. O frio entrou sem pedir licença.
pista limpa, sem vulto, sem bolsa, sem pegada. O lenço no galho balançava leve, sem vento. Pela primeira vez, eu ouvi o barulho da serra de madrugada. Água que a gente não vê escorrendo em algum lugar. Um pássaro que ainda não se deu por vencido. O estalo mínimo de uma árvore que cede 1 milímetro. A estrada respirava. Eu só queria entender para onde ela tinha ido. Voltei para o carro, liguei o pisca e esperei. Nada. Sem sinal no celular. Eu podia dar ré até o ponto, desfazer caminho como quem desfaz nó. Em vez disso, subi até a capelinha do quilômetro 9. Parei, peguei a lanterna e desci. De perto, a capela é menor do que parece. Cabe uma vela e um papel. Havia só cera seca, rios endurecidos. Encostei a mão no mármore frio e falei alto, sem saber o nome. Moça, senhora, eu volto. A minha voz voltou pequena. De manhã desci para o trabalho e parei no bar do Zé, na boca da serra. Informação de estrada se compra com café. Perguntei se alguém viu uma moça pedindo carona de madrugada. O Zé secou a caneca e não fez suspense. Você pegou a passageira. Qual? Ele só virou o queixo para a parede. Foto antiga, cor desbotada. Mulher sorrindo encostada num ônibus, cabelo preso, casaco claro. Bolsa pequena segurada com as 2 mãos. Embaixo, uma data escrita por extenso. 1998. O Zé disse que a serrinha levou um ônibus naquela curva. Chovia. O motorista freou seco. A moça tinha levantado para avisar que ia descer na capelinha. Não deu tempo. Amarraram um lenço no galho para marcar o ponto do resgate. O lenço ficou. De vez em quando alguém como eu para uma moça educada no ponto. Às vezes ela chega ao quilômetro 9. Às vezes desce na curva. Às vezes some quando a neblina fecha. Como é que reconhece? Eu perguntei. Ele sorriu sem humor. Cheiro de flor cortada no fim da tarde. Se você curte história de terror em clima de relato real, se inscreve agora nos Sussurros do Além e ativa o sino. Toda semana tem relato novo, do tipo que começa como coincidência e termina com a gente olhando 2 vezes para o retrovisor. Bora voltar para a estrada. Eu podia guardar como superstição, mas uma dívida sem nome ficou comigo. Na noite seguinte voltei. Fiquei no ponto até passar da meia-noite. Nada. Fiquei mais. Nada. Quando girei a chave, o mesmo frio de dentro soprou. Antes de olhar para o carona, eu disse sem virar o rosto: se for você, eu levo. O rádio morreu. O painel suspirou. Entendi. Fui devagar, como quem acompanha alguém a pé. No quilômetro 6, a neblina tentou me engolir. Segurei. No quilômetro 9, encostei. Deixei o carro ligado e fui a pé. Falei como se alguém estivesse muito perto. Eu sei que você quer chegar aqui. Sinto muito. Se dependesse de mim, nada disso tinha acontecido. Eu não vou frear seco. O cheiro de flor ficou mais vivo, como maço recém-aberto. O lenço no galho fez 2 movimentos, como aceno curto. Pelo reflexo do vidro, vi a marca de água no banco do carona desaparecer devagar, como pano que seca ao sol que não saiu. A partir dali, a serrinha virou outra coisa para mim. Eu comecei a notar detalhes que nunca tinham me pedido atenção. Às terças, a neblina descia mais cedo. Às quintas, o eucalipto soltava um cheiro mais forte antes da curva. E, ao lado da capela, quase sempre uma vela nova que ninguém jurava ter acendido. É aí que a história costuma terminar, com um agradecimento que ninguém ouve e uma foto antiga na parede do bar. A minha não terminou, porque uma semana depois, perto de 2h50, eu passei pelo ponto de amianto e vi que não era só ela. Tinha um homem de boné parado um passo atrás, fora da cobertura. Postura de quem não quer carona, mas quer vigiar. Ele não me olhou de frente. Cruza os braços, descruza, como quem conta tempo. Parei alguns metros adiante, indeciso. O frio não veio. O cheiro de flor, sim, leve. Olhei no retrovisor. O homem de boné fez um gesto pequeno com a cabeça na direção do banco do carona. Eu virei devagar. O banco estava vazio. Até a umidade parecia normal. Olhei de novo para o retrovisor. O homem não estava mais. Depois daquela noite, outras coisas começaram a puxar conversa.
Um borracheiro no alto me contou que certa vez parou para ajudar um carro parado sem triângulo. Quando cheguei na janela, ele disse: não tinha ninguém. Só uma bolsa pequena no banco do carona. Eu voltei para o meu carro para pegar o celular, olhei outra vez e a bolsa tinha sumido. O guarda da guarita do pedágio antigo disse que, em noite de chuva fina, houve toque de campainha 2 vezes seguidas. O mesmo padrão toda vez. Quando abro a porta, tem cheiro de flor. Eu juntei coragem e procurei a família da moça. Não foi fácil encontrar. A gente subestima o que o tempo apaga. Consegui um nome num jornal velho plastificado num fichário da biblioteca municipal. Uma senhora me atendeu num portão baixo. Eu me apresentei com o jeito que a gente usa para entregar pacote que não tem remetente claro. Disse que às vezes eu levava alguém até a capelinha. Ela fechou os olhos por um instante como quem reconhece um refrão antigo. Você leva a minha irmã. Sentamos num banco de varanda. Ela falou que a irmã se chamava Teresa, que trabalhava na cidade, descia e subia de ônibus todo dia. Que naquela noite tinha uma sacolinha com flores para a mãe acender na capelinha na manhã seguinte. Ela sempre dizia que queria um dia agradecer ali. E que se desse tempo ia descer uma parada antes e subir a pé. Não deu. A irmã entrou, voltou com uma caixinha de lata. Dentro, bilhetes amassados, fotografia, um fecho de bolsa igual ao que eu vi. A bolsa nunca acharam, ela disse. Só o fecho, que caiu no resgate. Posso ver. O metal gelado apagou a minha mão. A marca do amassado era exatamente igual. Eu devolvi e ela guardou como quem fecha uma janela num vento conhecido. Se um dia você achar a bolsa, deixa na capela. As semanas seguintes foram diferentes. Em algumas noites eu não sentia nada. Em outras a serra me chamava assim que eu girava a chave. E nem sempre era Teresa. Uma vez, perto do quilômetro 4, peguei um atalho de terra para desviar de um bloqueio e vi uma bicicleta encostada num tronco, roda girando sozinha, barulho de guizo. Parei, esperei, chamei, ninguém. Só um cartão plastificado no chão com uma foto apagada, como esses de transporte escolar antigo. Deixei na capela. Noutra noite, um motorista de ônibus novo me contou, aflito, que viu no retrovisor uma moça em pé no corredor, segurando na alça, apesar de o ônibus estar vazio. Eu parei no quilômetro 9 por reflexo, ele falou. E o cheiro de flor entrou inteiro. Depois sumiu. A serrinha não tem só uma história. Ela corre abaixo de outras. Mas eu ainda devia algo a Teresa. A bolsa. Comecei a reparar nas coisas que caem de noite. Pedaços de para-choque, latas velhas, sacolas. Uma chuva de papel picado vinda de lugar nenhum. Nada de bolsa. Até que numa madrugada de sábado, ventando de lado, uma lona solta piscou no meu farol e revelou um brilho oblíquo, metal, na parte interna do barranco. Parei o carro, subi escorregando e cavei com as mãos, terra fria entrando por debaixo da unha. Primeiro vieram 2 botões, depois a lateral de couro, depois a bolsa pequena. Eu ri e chorei ao mesmo tempo, sujo de barro. A bolsa estava inteira e morta, couro enrijecido, costura que a chuva comeu, dentro só um forro que virou poeira quando toquei. Mas ainda era a bolsa dela. Desci com cuidado, coloquei no banco como se alguém dormisse ali. E então o cheiro veio tão forte que eu quase disse: chega, chega. Cheiro de flor no fim da tarde, na manhã, na noite, em todos os horários que eu vivi e que ela não viveu. Fui direto para a capelinha. Não esperei o ritual da neblina. Parei de frente, desliguei o motor e fiquei um tempo com a bolsa no colo. Teresa, eu disse sem saber se podia chamá-la pelo nome, se isso era o que faltava. Está aqui. Coloquei a bolsa no altar de pedra, ao lado de uma vela recém-apagada. O vento que a serrinha inventa quando quer passou de mansinho. O lenço no galho fez o mesmo gesto. 2 toques. No vidro do meu carro, por fora, formou-se um desenho fugidio, como mão morna em superfície fria. 4 dedos. O polegar ficou de fora, meio torto, como se a pressa não deixasse apoiar. Eu encostei a minha mão por dentro do vidro e ela não coincidiu com a marca. Mas por um segundo, eu acreditei que coincidiu. No dia seguinte, voltei à casa da irmã. Levei um fecho parecido, não o que ela guardava, mas um fecho encontrado num ferro velho,
polido com paciência, para substituir a falta que a bolsa antiga deixou no altar. Não precisa, ela disse. A peça que falta não é peça. Eu ri sem graça. Antes de eu me despedir, ela olhou para a capela que não se via dali e falou: se um dia ela descer sozinha, você vai saber. É o cheiro que muda. Deixa de ser flor cortada e vira flor no vaso. Os meses passaram e a serrinha aprendeu um jeito novo de me tratar. Às vezes, nada. Às vezes, levava alguém até o quilômetro 9 de carona invisível. E de quando em quando, ela testava a minha coragem. Como na noite em que um caminhão perdeu embreagem na subida e desceu devagar. Sem motorista, fantasma de metal. Eu fui atrás com o carro, setas ligadas, buzinando baixo, tentando guiar o monstro como se fosse uma baleia voltando para o mar. No trecho do lenço, o caminhão encostou de leve na mureta e ficou. O motorista apareceu correndo lá de cima, pálido, dizendo que tinha pulado quando a marcha roncou. Alguém te ajudou? Eu falei sem pensar. Ele assentiu sem entender. Eu entendi. Outra vez. Soou o toque de campainha 2 vezes no pedágio velho, mesmo desativado. O guarda me contou no outro dia. Quando eu abro a porta, vejo rastro de água em 2 lugares. No chão, como passo, e na bancada, como se tivessem apoiado uma bolsa. E eu? Eu continuei a subir e descer, agora com o hábito de levar sempre uma vela no porta-luvas. Às vezes acendo, às vezes só deixo ali. Quando a neblina vem grossa demais, eu tiro o pé do freio e escuto a frase que me salvou. A frase dela, como se saísse do ar. Não freia de uma vez. Segura. Tem uma última coisa que eu nunca contei. Numa madrugada sem lua, eu passei no ponto de amianto e vi 2 silhuetas. Uma eu reconheci de costas. A bolsa, o casaco claro. A outra era mais baixa. Parecia uma criança. Parei um pouco adiante, coração atolado num medo que não era meu. Olhei no retrovisor e as 2 figuras estavam mais perto, sem andar. Eu disse entra sem baixar o vidro. O frio não veio. O cheiro, sim. Mas não era flor cortada. Era cheiro de escola, caderno novo, lápis apontado. Eu engoli em seco e subi até a capelinha. Quando parei, o banco do carona estava seco. Atrás, o banco tinha uma manchinha de água no canto, do tamanho de uma mão menor. Acendi a vela que eu carrego para situações que eu não sei nomear. Fiquei ali até o vento se cansar. Se você me pedir explicação, eu não vou dar. Eu respeito quem fala de eletricidade estática, de coincidência, de falha no alternador, de ilusões à meia-noite. Eu respeito mesmo. Mas eu vou te convidar para atravessar a serrinha comigo. Numa dessas noites, parar no quilômetro 6, desligar o farol e ouvir. Não o meu relato, o lugar. Porque tem histórias que não pedem prova. Pedem jeito. Jeito de segurar o volante, jeito de falar com o ar, jeito de devolver uma bolsa que não pesa e pesa, jeito de entender que nem toda carona é para levar alguém que você vê. Às vezes é para levar alguém que ficou entre um ponto de amianto e uma capelinha de pedra e que só precisa que você não freie de uma vez para finalmente chegar onde estava indo, quando a estrada, lá atrás, decidiu fazer o contrário. Se algum dia você passar por ali e vir uma mulher educada segurando uma bolsa pequena com as 2 mãos, não pergunte demais. Leve. É pouca coisa de asfalto, é muita coisa de tempo. E quando a neblina fechar e o carro engasgar, lembra do conselho que me salvou e que deve ter sido dela. Segura. Deixa o carro levar. Às vezes a única forma de chegar é confiar os olhos por alguns segundos. A curva sabe, o lenço sabe, a capelinha sabe. E quem sabe, a estrada, por fim, devolve o que ficou faltando.